E quem vai chegar aqui no Hora News para continuar repercutindo essa tragédia é o Jaime Prado, que é diretor de Relações Institucionais da ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Jaime, ainda mais num sábado, uma notícia que, evidentemente, a gente não gostaria de acompanhar, mas é importante a gente entender esse setor. Eu estava conversando justamente com o secretário de Turismo ali da cidade e ele disse que há um processo para que esse tipo de circuito, né, da questão do balão seja regularizado, não há uma regularização oficial. Como que funciona isso? A gente queria entender um pouco mais. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Infelizmente tivemos esse acidente trágico aí, não é o primeiro nesses últimos 15 dias, né? Tivemos um em São Paulo com uma morte. Bem, nós somos representando as empresas de turismo aventura e ecoturismo no Brasil. Trabalhamos há mais de 20 anos para que nós possamos ter um turismo seguro de aventura, né? Como você bem colocou, o turismo de aventura, a atividade turística do balonismo ainda não é regulamentada no país. Nós temos hoje uma regulamentação, que é através da ANAC, que é a Resolução 103, onde ela regulamenta a atividade do balonismo desportivamente, ou seja, para a prática do balonismo sozinho ou em campeonatos, né? Essa norma ela traz algumas exigências, dentre as quais capacitação do piloto, o tipo de equipamento, o horário para voar, onde deve pousar, até que horário ele pode se circular, ou seja, mas estamos repetindo isso sempre. A atividade turística, a atividade de produto turístico balonismo ainda não é regulamentada no país. Não obstante, esse ano, março, abril, nós começamos a ABETA, conversamos com o Ministério do Turismo, estamos trabalhando nisso, sobre essa necessidade. Agora, no início de junho, houve uma visita do Ministério do Turismo aí a Santa Catarina, na Praia Grande, estavam presentes a ANAC, o Ministério do Turismo, o SEBRAE, onde foram dados o pontapé inicial para que nós possamos ter uma regulamentação para a atividade turística de balonismo, que muitas vezes nós confundimos a prática de esporte com a atividade turística, ou seja, uma prestação de serviço de uma determinada empresa para os cidadãos. E, Jaime, até me chamou muito a atenção, o senhor até comentou, né, que teve a queda de um balão em Boituva, que fica no interior de São Paulo. Boituva, eu já estive lá, é considerada a capital do balonismo, é levado muito a sério, tem várias empresas. Só que me chamou uma atenção que não tem nenhuma regulamentação da prefeitura com eles, por exemplo, porque depois da queda, eles começaram a falar que vão colocar protocolos, alguns cuidados antes de sair, e esses protocolos seriam oficiais. Eu fui pego de surpresa achando que isso já existia, mas na prática, aparentemente, a gente vendo daqui do outro lado, é que qualquer empresa que tiver a grana suficiente para comprar os equipamentos pode operar, mas não deveria ser assim, né, Jaime? Não, necessariamente. E isso também é uma luta nossa da ABETA, porque qualquer que seja o estabelecimento, qualquer que seja a prestação de serviço que é feito numa prefeitura, mesmo ela não tenha regulamentação, ela tem que exigir um mínimo de documentação. Então, se você vai abrir hoje um restaurante, você tem que ter uma cozinha, essa cozinha tem que estar equipada, tem que ter normativo de higienização, da vigilância sanitária. Como eu te falei no início, e falei para todos, nós temos uma regulamentação, né, para a atividade desportiva de balonismo, onde você só pode voar, você só pode subir com o balão se o seu piloto tiver capacitação, tiver certificado, o seu balão ter sido certificado perante a ANAC, ou seja, isso tudo, e aí a orientação que também nós damos para os administradores locais, para as prefeituras, é que para que nós possamos evitar esse tipo de acidente que ocorreu, infelizmente, para o nosso turismo, que na hora que for concedido um alvará para uma atividade onde vai trabalhar com balonismo, esse alvará só seja concedido, e para isso não precisa ter uma norma turística já
a questão da gestão municipal pode fazer isso, essa empresa só pode fazer o passeio de balão se por acaso você tem seus pilotos e seu equipamento regulamentado. Então, isso poderia estar anexado ao alvará dele. E, Jaime, existe algum órgão para liberar, né, para fazer esses treinamentos, para ele ser um piloto oficial? Como que funciona? Sim, e aí fica um pouco fora da nossa área, porque nós trabalhamos com a atividade turística, mas a ANAC, ela tem a sua regulamentação, existem escolas de balonismo, existem empresas que dão certificações tanto para o piloto quanto para o equipamento. Então, nós também, como trabalhamos no turismo de aventura, nós temos uma norma técnica brasileira da ABNT, que é a 21.101, que ela regula o sistema de gestão de segurança, o famoso SGS. Então, nós tivemos alguns relatos, logicamente, que no clamor aí desse acidente, mas que as pessoas, informando alguns que não foram orientadas antes de entrar, não foram orientadas como se comportar. Então, um bom sistema de gestão de segurança implementado poderia evitar muita coisa. Exemplo, nós vimos pela imagem, infelizmente, né, um dos participantes se jogar do balão, né? Então, isso tem que ser bem preparado, esses tem que ser bem orientados, eles saberem que não adianta ele pular do balão a 100 metros, 150 metros, que não vai adiantar, né? Então, nós trabalhamos sempre para que tenhamos atividade, turismo de aventura, as atividades sejam regulamentadas e que, no mínimo, essas empresas, seja para balão, seja para outro tipo de trilhas e tantas outras coisas que são feitas no turismo de aventura, as prefeituras tenham um cuidado para exigir algumas certificações que existem, né? O Código de Defesa do Consumidor fala isso, que deve ser exigido as normas técnicas. Nós temos hoje no país 44 normas técnicas para turismo de aventura, para diversos segmentos. Infelizmente, ainda não temos para o balonismo. Dessas 44, 17 viraram normativos internacionais. Então, o Brasil tem uma escola, sabe normatizar, nós só precisamos nos juntar, né, para que tenhamos um turismo seguro e de qualidade. Sem dúvidas. E quem que faz a verificação se essas normas estão sendo colocadas em prática, né? Falando dos outros setores? Como eu falei, ou seja, a prefeitura é um gestor local, como qualquer outra atividade, né? E isso nós também na ABETA nós temos uma trilha de conhecimento onde nós levamos, quando somos convidados, né? Nós levamos essas orientações. Hoje a ABETA faz parte do Conselho Nacional do Turismo, participa de vários conselhos estaduais de turismo, né? Sempre naquela de divulgar e tomar, prevenir para que outros tipos de acidentes como esse, infelizmente, aconteçam. Nós não estamos falando aqui que houve algum desleixo na norma, na aplicação aí, mas, regra geral, nós precisamos sempre, no turismo de aventura, que é um turismo que tem um risco que está lá apropriado, né? Inclusive na norma da ANAC, tem um artigo da norma que diz que, mesmo na hora que você esteja fazendo um treinamento ou fazendo uma competição, quem está usando tem que assinar um termo de risco, sabendo que ali tem um risco de ter algum acidente. Então, lhe respondendo diretamente, quem deve fazer isso são as prefeituras, são as administrações locais dos municípios. E como sugestão, Jaime, eu entendi essa lógica, seria criar desculpa a analogia, mas uma espécie de vigilância sanitária, né? Evidentemente que a gente sabe que os fins são outros, mas para esses municípios que têm o turismo como principal fonte de renda, talvez criar um órgão mesmo focado nisso, talvez seria uma alternativa? Sim, veja bem, dentro da Lei Geral do Turismo, que foi recentemente alterada e que se chama Nova Lei Geral do Turismo, existe a possibilidade de convênios entre o Ministério do Turismo, as Secretarias Estaduais de Turismo, os órgãos municipais de turismo, onde esse trabalho de fiscalização, eles sejam incentivados, né? Aquilo que eu falei para vocês,
basta o mínimo, na hora que for solicitar um alvará, um determinado empreendedor for solicitar um alvará para uma atividade turística, já existem os normativos específicos, como a Lei Geral do Turismo, como essa resolução da ANAC, que elas deveriam ser o mínimo. Você vai praticar balonismo? Tudo bem. Então, apresente quem serão os pilotos responsáveis e apresente a sua certificação. Né? Então, achamos interessante e estimulamos a nossa trilha de conhecimento aberta que nós estamos ativos no Brasil todo. Nós sempre orientamos as prefeituras para ter um bom plano municipal de turismo, para ter um conselho municipal de turismo atuante, para que os destinos turísticos eles sejam validados e eles sejam fortalecidos. Porque, às vezes um grupo, apenas não fazendo uma atividade dessa corretamente, pode destruir um destino ou destruir uma atividade como essa do balonismo. E, Jaime, talvez um outro caminho seria o próprio Ministério do Turismo obrigar a criação mesmo de um órgão específico para isso. É uma via também virar lei de fato e com punições mais severas, talvez? Não por aí, mas o Ministério do Turismo, como eu falei, agora em junho, houve um evento em Praia Grande e uma das propostas que foram lançadas. Hoje dentro da Lei Geral do Turismo, você tem 5 a 6 atividades que são atividades turísticas, ou seja, que são obrigatórias de ter cadastro no Cadastro, entre elas hotelaria, restaurante, acampamentos, parques de aventuras e parques nacionais, entre elas. E a proposta do Ministério do Turismo, nesse grupo de trabalho que a Beta está fazendo parte, é que nós coloquemos o balonismo como uma atividade oficial turística do país. E aí, então, ela será regulamentada pela Lei Geral do Turismo, terá regulamentos a partir do decreto de regulamentação, e aí todos os órgãos, na estrutura hierárquica, União, Estados e municípios, irão obedecer esses normativos e, mais ainda, serão regrados pela Lei Geral do Turismo, que é a nossa lei maior do turismo no Brasil. É isso, né? Jaime Prado, diretor de Relações Institucionais da ABETA. Muito obrigado pela entrevista. Ajudou a gente a entender um pouco mais em relação a essa tragédia, até porque, né, o nosso país é vasto no ecoturismo, né? Muito obrigado novamente por ter cedido um espaço na sua agenda, ainda mais num sábado. Obrigado demais. Nós que agradecemos e a ABETA luta sempre por um turismo seguro, de qualidade e sustentável. Sempre. Brasilzão é uma referência, né? Uma referência.